Bom, o VA, né, trazendo aqui para o nosso português bem claro, se chama abordagem de verificabilidade, né? Abordagem de verificabilidade. É um protocolo, né, digamos assim, ou uma metodologia, né? Muitos chamam de diferentes nomenclaturas, mas ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que permite a gente analisar a credibilidade de uma narrativa, a credibilidade de um discurso, né? Através de verificação de informações. Então, ela se baseia, basicamente, tem alguns pressupostos, né? Que o que diz a metodologia, de fato, qual é o contexto dela? Que mentirosos, né, de fato, eles têm duas motivações, né? A primeira delas é o quê? Eles querem fornecer declarações detalhadas para parecer que são credíveis, ou seja, que estão passando credibilidade. E uma segunda, talvez, motivação que a metodologia traz é o seguinte: os mentirosos, eles querem minimizar a oportunidade do investigador de verificar as informações, né? Ou seja, eles tentam parecer credíveis, mas eles deixam lacunas no discurso para que, eventualmente, o Peter não vá lá e confirme a informação. Que tipo de informação, Yuri? Uma câmera de vigilância, uma conversa de chat no communicator da empresa, fotos, por exemplo, de uma situação, evidências em um e-mail corporativo, por exemplo, um print de WhatsApp, de celular corporativo, ou até de celular pessoal, se for no setor público. Então, é interessante isso, né? Que eles deixam algumas lacunas, mas assim, a impressão é que são pessoas altamente colaborativas, né? Eu até falo isso em alguns treinamentos. Cuidado com pessoas que parecem ser colaborativas, né? Porque ali, talvez você não perceba, mas ela está usando as informações de forma estratégica, né? Justamente para deixar algumas lacunas talvez não perceptíveis pelo entrevistador, para que elas tenham um discurso, em tese, entre aspas, aqui, mais credível. E o que é essa informação verificável? Né? O que é uma informação verificável? Né? Segundo a literatura, né, sobre o VA, tem 3 tipos. Né? Uma delas eu até já falei aqui, mas é uma informação que pode ser verificada, por exemplo, por uma pessoa identificada ou identificável, por exemplo, a citação do Peter em determinado momento durante a entrevista. Eu posso muito bem chegar lá e perguntar para o Peter depois se o que a Jéssica falou, eu estou vendo o nome dela aqui, se o que a Jéssica falou condiz com a realidade, né? Obrigado, Jéssica, por estar presente aqui na live. A segunda, uma testemunha, né? Ou seja, o Peter foi testemunha de uma situação, e aí o Peter é indicado como uma testemunha, ou seja, é uma pessoa, é uma testemunha identificada ou identificável. E o terceiro, pessoal, é a documentação, registros, né? Pode ser registro de qualquer natureza, sistêmico, fotográfico, de câmera, de WhatsApp, de celular, né? Pode ser interceptações telefônicas no setor público, então tudo que possa ser documentado, né? Que possa ser registrado. Eu ligo muito, Peter, o VA com a questão da qualidade, né? A gente, se der tempo aqui, a gente vai falar muito também, né? Vai tentar falar sobre o monitoramento da realidade, né? Que é uma outra ferramenta, né? Mas, assim, o VA, ele se preocupa muito com a qualidade da informação que é trazida. E aí eu faço até uma correlação com aquela ISO que todo mundo conhece, né? A ISO 9001 da qualidade, né? Ou seja, é uma adequação da qualidade, é uma conformidade da informação que está sendo trazida. Então, o VA, ele preza pela qualidade da informação. Ao contrário do monitoramento da realidade, que ele preza pela quantidade, ou seja, quanto mais informação trazida, melhor. É o contrário do VA, que é a qualidade. Mesmo que a informação seja pouca, ou seja, a pessoa falou uma linha para você, mas tem qualidade a informação, é isso que o VA, pelo menos assim, pelo estudo metodológico que ele traz esse tipo de abordagem. Então, assim, as declarações, elas verdadeiras, elas tendem, né, e aqui eu vou falar muito em entender e hipótese, né, porque não é matemática, não é uma ciência exata, mas elas tendem a ter mais exemplos contextuais, por exemplo, ou exemplos situacionais, né, de pessoas, de eventos, de locais, né, tendem a ter mais, né, segundo a metodologia, segundo a ferramenta, do que pessoas eventualmente enganosas. Por quê? Porque uma pessoa enganosa, ela vai falar, olha, eu estava lá no happy hour no dia que aconteceu o assédio lá,
eu sei quem presenciou eventualmente, mas prefiro não falar, prefiro não me comprometer, né? Ou seja, ela está tentando passar, na verdade, uma certa credibilidade, mas quando você vai olhar o discurso de uma forma inteira, ela está deixando lacunas importantes. Então, o VA, ele vê muito isso, né? O que essa pessoa trouxe de informação que eu posso eventualmente checar, né? E é bem bacana isso, porque já entrando em um outro ponto aqui, Peter, que é sobre o protocolo da informação, né? E aí depois você pode complementar, por favor, que você é fera nesse assunto. O que quer dizer isso? E a gente observa isso na série. O próprio entrevistador, o interrogador, ele fala assim, olha, algumas coisas que você está trazendo para mim aqui, a gente vai checar, a gente vai fazer uma verificação, né? Então, ele aponta para a Jennifer que as informações que ela está trazendo serão verificáveis, ou seja, terão uma análise de verificabilidade. E isso, de fato, é o VA sendo aplicado na prática, né? Ele fez esse protocolo de informação. Ele informou para ela que tudo que ela está falando será checado. Ele falou de uma forma prematura, no meu entendimento aqui, né? Não é uma crítica direta ao entrevistador, mas eu teria feito de uma forma diferente, porque eu usaria esse protocolo de informação um pouco depois, a partir do momento que eu começasse a identificar contradições, pontos de atenção no discurso dela, e aí que eu traria essa informação, que o protocolo, e falaria para ela de fato, né? Olha, é importante você ter ciência de que essas informações que você está trazendo aqui para mim, elas serão checadas, serão verificadas, e aí eu traria para ela, você quer rever algum posicionamento, você quer mudar o discurso, você quer trazer algum comentário que eventualmente ainda não trouxe para a gente para ficar totalmente esclarecido até esse momento aqui do nosso bate-papo? Então, eu teria ido muito nessa linha do que falar inicialmente ali, mas é um protocolo, muitas das vezes, policial, né? Em alguns locais é até exigido que se faça dessa forma, por quê? Porque você tem que informar para a pessoa que está sendo gravado, que as informações serão verificadas, que ela tem direito ao silêncio, né? Então, assim, foi uma abordagem que ele utilizou ali, provavelmente porque é um protocolo que eles costumam seguir naquela unidade policial onde ele trabalha, mas no setor corporativo, por exemplo, eu teria feito de outra forma. O protocolo de informação a gente costuma muito traduzir aqui para o setor corporativo como se fosse os objetivos da entrevista. Ou seja, quem sou eu? Eu sou Yuri, eu sou entrevistador, sou da empresa tal, a gente está aqui para fazer um levantamento de informações. Então, eu utilizaria o protocolo de informações de uma forma um pouco mais estratégica, até para que, eventualmente, durante os discursos iniciais, eu já começasse a pegar alguns pontos de atenção e até contradições, eventualmente, na narrativa da Jennifer. Outro ponto interessante aqui, Peter, até para não me alongar muito, é interessante o seguinte, até sobre o VA, né? O que é interessante, né? Eu queria até deixar prático aqui, trazer exemplos para a galera, né? O que é legal, né, de fazer durante uma entrevista, né? Porque o seu entrevistado, ele pode dizer o seguinte, falei com o João e ele presenciou a situação, por exemplo, né? O João presenciou o episódio, né? Só que aqui, o que ele está dizendo? Ele está trazendo uma possibilidade de verificação para o investigador, ou seja, a gente pode procurar o João depois e confirmar essa informação. Ou ele diz, olha, eu estava no bar até tal hora e tinha câmeras de segurança lá, vocês podem checar. Então, isso é um discurso que passa credibilidade, né? Agora, um discurso que pode ser um ponto de atenção, e aqui eu não estou dizendo nem que a pessoa está mentindo, está enganando, mas é um ponto de atenção para o entrevistador explorar mais até durante a entrevista ou durante a investigação, por exemplo, eu dizer, olha, eu falei falei com alguém que presenciou o episódio, mas eu prefiro não citar nomes, né? Ou não me recordo o nome da pessoa. O que ele está dizendo com isso? Ele tá tentando ser credível, né? Mas com uma informação vaga, né? Ou seja, ele presenciou a situação, ele estava no local, mas ele, até alegando talvez, né, uma certa ausência de exposição da pessoa, para não expor uma pessoa, para não expor um colega, ele traz esse tipo de narrativa. Por quê? Porque dessa forma ele está impedindo que o entrevistador verifique o que ele está dizendo. Então, os entrevistadores, principalmente assim quando estão apurando desvio de comportamento, aqui que a gente pode dizer a sério, tomem cuidado com esse tipo de situação, porque pode ser que o seu entrevistado esteja trazendo um discurso que vai dificultar a verificabilidade, ou seja, você aplicando o VA aqui, você observa que
tem lacuna no discurso, um ponto de interesse importante que o seu entrevistado não está trazendo. E é interessante você verificar por que ele não está trazendo, qual é o motivo dele não estar trazendo, alinhando até com outras entrevistas que você vai fazer também ao longo da atividade, ao longo da apuração, tá? Para não me estender muito aqui sobre o VA, Peter, eu só queria trazer algumas contramedidas que o entrevistador pode fazer, por exemplo, né? Você pode tentar detalhar ao máximo o que o seu entrevistado está trazendo, né? Por exemplo, né? Quando ele falar, olha, eu utilizo o sistema SAP da empresa, né? E aí é interessante, busca uma função específica lá do sistema e pergunta para o seu entrevistado como que ele utiliza aquela função, que talvez seja a função que ele utilizou para fraudar a empresa, para manipular o documento da empresa, para fazer algum tipo de manipulação que resultou na fraude, por exemplo, né? Você perguntando isso, até com riqueza, um pouco mais de detalhes e de conhecimento, ele vai saber, poxa, é uma pergunta inesperada. Ele não estava esperando aquele tipo de pergunta e ele vai ter mais dificuldade para construir um discurso fantasioso naquele momento, naquela hora, porque ele não se preparou para aquilo. Hoje mesmo, Peter, eu entrevistei um cara que aconteceu hoje até, tá? Por isso que eu estou resgatando aqui. Ele trouxe um discurso muito ensaiado, inclusive assim, se você parasse para ler a denúncia e ler o que ele estava dizendo na entrevista, parecia que ele estava lendo a denúncia, de tão ensaiado que estava a narrativa dele. Ou seja, ele estava com um discurso, entre aspas aqui, muito credível, né? Mas quando eu comecei a apertar, né, entre aspas, digamos assim, trazer perguntas mais inesperadas e tentar detalhar algumas lacunas que ele estava trazendo, ele teve dificuldade para construir um raciocínio rápido ali, porque às vezes ele não está esperando que o entrevistador faça aquele tipo de pergunta, tá? Então, tomem cuidado com isso, principalmente quem faz entrevistas no setor corporativo, né? Principalmente casos de desvio de comportamento, né? Que é a palavra de um suposto assediador contra de uma suposta vítima, porque quanto mais vocês conseguirem detalhar, é melhor, porque o discurso ele tende a ser mais credível, mais verificável. E também tem o contrário. Se vocês não conseguirem fazer com que os seus entrevistados tragam uma narrativa, pelo menos mais detalhada, que fique clara, né, o que de fato aconteceu, Yuri, está mentindo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí cabe você explorar durante a entrevista, explorar pontos de atenção, pontos de interesse, narrativas que eventualmente têm algum tipo de distorção.